O meu trabalho ele é muito feito em resultados, né? Então, enquanto está dando resultado, creio que as pessoas vão continuando com o trabalho que a gente está. E a prova disso é que hoje a gente tem 17 condomínios e alguns deles já há longo tempo. Então, isso é prova de que a gente vem fazendo um bom trabalho. O que eu combinar com o condomínio aqui, se é 3.500, é o que eu ganho. Eu não tenho comissão nenhuma sobre nenhum profissional ou alguma empresa que trabalha. Seu, foi muito enriquecedor esse momento. Eh, eu só não coloquei minha voz porque talvez minha mãe já estava aqui: "Vamos colocar ele". Mas assim, né, brincadeiras à parte, eu acho que não resta dúvida que há muito que ser feito e deixar, né, o pessoal decidir, né, o que que realmente é de interesse da maioria. Mas Quando ainda o assim eu agradeço de condomínio, coração. quando o condomínio tem um síndico e um conselho bem alinhado, nossa, funciona assim a mil maravilhas, viu? Eu Mil concordo maravilhas, plenamente. tá? Então, quando os dois estão imbuídos em fazer um trabalho bom para o condomínio, funciona, infelizmente, e eu falo isso com propriedade. Eu já tive condomínios que o conselho às vezes prejudicava, em vez de ajudar, atrapalhava. E isso é péssimo. Uhum, Então, quando você tem um conselho, e eu já pude notar aí, por exemplo, que tem pessoas boas aí, bem qualificadas no condomínio, isso é muito bom, né? Porque vão ajudar nesse trabalho, sim, né? Então, é só sim. as pessoas se envolverem. Quando todos se envolvem com o condomínio em prol de ajudá-lo a melhorar, e o caso do IP Amarelo precisa mesmo, né? A gente tá, vocês têm aí muitos problemas de telhado, vocês têm problema aí de fachada que precisa reformar, vocês têm problema aí de caixa de gordura. Então, não é só melhorias, né? Tem reformas que precisam ser colocadas em dias e que está realmente deteriorando o condomínio, né? Então, se não Uhum, for feito um trabalho aí muito perfeccionista até, né, a coisa não vai funcionar bem aí não. Então, precisa ter esse alinhamento bom aí com o profissional que vocês vão contratar. Então, desejo boa sorte a vocês aí, Concordo em gênero, número e grau. né? Desejo muito boa sorte a vocês aí. Obrigado. obrigado, Jesus abençoe. Jesus Jesus abençoe. abençoe. Valeu. Amém. E só um minutinho no A gente tem um trabalho muito focado na qualidade, né? Ponto que eu friso muito bem nisso é que em qualquer momento, e isso vou deixar gravado aqui, né? Que qualquer momento, se os moradores não estiverem satisfeitos com o nosso trabalho, o contrato pode ser encerrado naquele instante. Então, eu não tenho nenhuma cláusula, nenhuma coisa que me prenda, né, ao condomínio, que o condomínio tenha que ser obrigado a ficar com esse profissional ruim. Se não estão satisfeitos, a gente desvincula imediatamente. Uhum. Então, aí eu coloquei para todos os síndicos profissionais a nossa regra de ouro do primeiro ano, que é zero aumento e entregar a caixa de gordura que a gente está esquecendo dela, primeiro os telhados e a quadra. Então, Uhum. isso é primeiro verdade. ir, Primeiro primeiro os a gente telhados, depois as caixas de gordura, depois isso, é que vem quadra e vem outras melhorias. isso. Aí depois a gente consegue colocar isso, as demais obras a gente coloca para votação, porque vai querer gente que não vai querer o mercadinho ali, vai gente querer o mercadinho aqui, vai ter gente que não vai querer em lugar nenhum, isso tudo vai ser colocado em votação, né? Uhum. Enfim, Uhum. aí e é algo que eu acredito que não vai sair custoso não, se a gente aderir. Só Outra coisa muito bacana só do tem que colocar no mercadinho, lugar certo. outra coisa muito bacana do mercadinho é que além dele valorizar o condomínio, ele ainda produz receita, né? Porque sobre as vendas, o condomínio recebe um voucher, É entendeu? mesmo? Recebe. Eu tenho condomínio, por exemplo, mas é grande, né? Tem 512 unidades. Eu recebo quase 4 mil de voucher todo mês, que cai na conta do condomínio. Ó, Nossa, que maravilha, hein?
E aí você coloca lá na conta do condomínio direitinho, né? Não, vai para a conta do condomínio, ajuda a pagar as despesas lá do condomínio, né? Maravilha. Entendeu? Então, é um benefício muito grande. Algo que já poderia ter sido implantado aí, que traria algum retorno. Não sei se traria 4 mil, né? Mas se trouxer 1.000 por mês, já está Não, bom. aqui só eu ali no BH, todo dia no BH, gente, você vai no BH, fica lá 5 minutos é R$100. Não tem jeito. E com o mercadinho assim, aqui então, assim, já é muito trazendo um bom fácil. mercadinho para aí, vamos dizer que entra 1.000 por mês aí, todo mês para o condomínio. Já é 12 mil por ano, né? Sim. Já dá uma ajuda aí numa quadra, num coisa. Então, assim, além disso, Gerar receita, né? E não além só saída, mas entrada também, além do valor que a gente já paga nos nossos boletos, ter outro tipo de entrada também. Ou seja, Excelente. tem inúmeras ideias para melhorar o condomínio, inúmeras. Essa aí é perfeita. Ó, gostei bastante, Disseu. Eu também gostei. Principalmente que na hora A que eu minha irmã falei, que não está ouvindo aqui, senão já estava falando que dia que vai montar esse mercadinho aqui. mas Ela tá assim, do meu... é porque o que acontece? Depois, quando eu cheguei e falei para você, não tem como fazer o mercadinho aqui, porque o estacionamento proíbe, não sei o quê. Imediatamente, você já deu a ideia dos lugares que poderia fazer. Achei isso Uhum, incrível. E eu concordo, mas tem que, não só eu que tenho que concordar, todo mundo, né, para colocar em votação. Normalmente essas Eu achei empresas, uma prática muito boa. normalmente essas empresas, elas já fazem toda a obra necessária. Então, o condomínio não sim, vai ter gasto nenhum em fazer uma obra lá naquele ambiente lá. Só tem que realmente disponibilizar, sim. Uma né? das que conversou com a gente, inclusive, o dela, o estilo em container, ela até falou que toda a parte de montagem, as despesas que geram, né, que a parte de energia, né, tudo que é necessário ali, é custo da própria É. Isso é muito prestadora, né? importante deixar muito claro na hora de escolher essa empresa. Não sei se vocês vão me escolher como síndico, mas já fica aqui a dica de acertar esses detalhes. Quem é que vai pagar a energia, tá? Porque senão Uhum. o condomínio acha que está ganhando e está perdendo. Porque o que ele Não. recebe de voucher, ele tem que pagar de energia. Então, normalmente, os mercadinhos colocam ar-condicionado, né? Colocam Uhum. freezer, e aí a conta de luz aumenta, né? Então, é preciso combinar bem isso aí com a empresa para vocês não caírem aí numa armadilha aí de achar que está ganhando, mas na verdade está perdendo, ou está ficando elas por elas, tá? Então é só uma dica Sim, aí para Ótimo. vocês na hora de escolher. Mas perfeito. eu partiria para essa linha aí de trabalho aí no IP Amarelo, que era isso, que era valorizar o condomínio no sentido de melhorias, né, que precisam ser feitas. Claro, atacando aí os principais problemas que temos aí, que é telhado e caixa de gordura. Uhum. Isso, mas aí sem. E a nossa regra de ouro, como é que vai funcionar isso na prática? Tem que respeitar, né? Você me colocou aí na parede, né? Você colocou Não, que eu não tenho fui eu, não. São que eu tenho 272 unidades. Se aumentar 1 centavo, a casa cai. Já estou falando. Isso é, tem que eu, segurar eu até fevereiro de 2028. a experiência que eu tenho, né? Eu sempre trabalhei dessa forma. A gente primeiro mostra o trabalho e depois os próprios moradores começam a aderir a esse trabalho e começam a ver que vale a pena investir, né? Então, se chegar num ponto que eu não consigo ultrapassar mais por falta de recursos, eu levo para vocês decidem, né? Em assembleia, se deve seguir com aquele plano ou se deve aumentar, enfim, isso aí é uma coisa que naturalmente vocês vão ver no trabalho acontecendo, Nossa, Entendi. eu né? tive que até fazer emoji aí, não aguentei, não. Bom, Eu tenho, por perfeito. exemplo, um condomínio que estava precisando de pintura na fachada e o povo. E é um condomínio pequeno, é só 9 unidades. Então, assim, quanto menor o condomínio, mais difícil é para fazer as obras, porque é pouca gente para dividir a despesa, né? Uhum. Então, não é o caso de vocês. Vocês têm essa vantagem. Vocês têm muita gente aí. Hoje aí são 200 e quantas unidades? A vantagem é controversa, viu, Disseu? Você me desculpa, mas Não, mas é a uma vantagem é vantagem. controversa. Não, mas é uma vantagem, porque são 270 pessoas, né? Então, é só a gente alinhar. Por exemplo, hoje vocês têm aí um fundo de obra em torno de 17 mil, que, bem administrado, dá para fazer muita coisa, Dá mesmo. Uhum. Eu vou né? explicar para o pessoal, os 17 mil é aqui a soma daqueles 70. Chega, inclusive, se todo mundo pagar, chega a quase 20 mil reais. É um Pois valor Uhum. é, então, vamos pôr aí 20 mil.
a cada 3 meses, eu tenho 60 mil em caixa para poder fazer alguma coisa. Eu tenho Mas 60 mil assim, Dirceu, para o que que mexer na acontece? quadra, eu tenho 60 mil para fazer o espaço gourmet. O Eu vou dinheiro. certo é, a gente autorizou os 70 mil para fazer uma obra específica. A partir do momento que vai fazer outra obra, tem que ter uma nova autorização. Não é Ah, pegar esses 70 e fazer 300 obras, não. Só que eu não entendi, realmente, gente, estou colocando aqui que eu não entendi. Esse 70 está há muito tempo e uma obra começa, outra para, e eu fico completamente sem entender. Se a obra parou, para mim, os 70 reais tinha que parar também. Entendeu? Então, mas aí o que que pode ser feito, tá? Aí eu vou te falar agora no princípio um pouco bancário. Se for contratado um engenheiro para poder até mesmo fazer esse acompanhamento de obra, é de responsabilidade dele até, dar esse feedback, por exemplo, como que está a evolução de obra, tá? Por exemplo, em banco, em consórcio, por exemplo, que é o que eu mexo, tem banco que faz pagamento proporcional conforme a execução de obra. Então, um exemplo, olha, vai mexer com caixa de gordura, estimativa de gasto X. Acabou-se toda a caixa de gordura, a gente vai querer, como se fosse uma vistoria, de que realmente estão em devidas condições e devidamente concluídas. Tem que ter um documento que subsidie isso, porque senão vai parecer que nem, senão vai ficar que nem uma J. Carvalho da vida com esse telhado do jeito que está. é, nós temos que fazer um planejamento melhor aí dessas obras, né? Sim, Contratos, né? Precisam ser feitos, porque sim, isso resguarda o condomínio, né? exato. Com relação até à garantia, né? Da obra. Uhum, Tá bem claro para todo mundo. Eu coloquei aqui no slide justamente isso, né? O laudo, o orçamento, a contratação e, por fim, sim. a gente ir lá e fiscalizar, ver se concluiu certinho, né? Mas a fiscalização, ela acontece, na verdade, no processo todo, né? Sim, sim. Inclusive o próprio contrato, né? Sem contrato, como é que você vai fiscalizar o quê? Exato. Exato. E por fim, você tem aqui, ó, parecer do conselho, Ah, que legal! né? Aqui E você tem os todo estados, mês vai ter. todo mês você entra Mas, aqui, analisa. Se eu clicar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, faça rejunte piscina. Esse condomínio gastou 1.399 com isso aqui. aham. Eu clico aqui, eu tenho acesso aqui à nota fiscal. E quem tem acesso a isso aí? Somente o conselho. Os Não, o condôminos não morador também têm. tem. Os Aí, ó, moradores também têm? tem acesso a tudo. Ótimo, que Então, bom. mas o que a gente quer saber é o seguinte, que aí é hoje a nossa dor. Por exemplo, a gente quer ver a nota fiscal de serviço. O condomínio ele consegue visualizar isso? Consegue visualizar. Pelo site da Pacta, ele consegue visualizar isso tudo. A conta de Só a gente água, que não. Só a gente todo que não, mundo. né? Só a gente que não. Enfim. A partir das receitas, né, e das imposições que já foram votadas em assembleia, por exemplo, o valor do fundo de obra, né, que tem que ser o valor certo para gastar por mês. E a partir daí a gente faz essa gestão das manutenções e das necessidades que o condomínio tem. É feito um estudo das prioridades, né? Aí tem algumas, nós temos aí que mexer nessa quadra que está abandonada, isso desvaloriza muito o condomínio. Nós Uhum, precisamos mexer aí, mas antes precisamos terminar essa questão aí dos telhados, que é urgente, né? Porque isso impacta em mais custo para o condomínio, porque se há vazamentos e afeta as unidades, quem paga é o condomínio. O condomínio vai ter que pagar o telhado e pagar o estrago das unidades. Então, uhum, o impacto aí é muito maior, né? Em termos de gastos e custos para o condomínio. Então, é uma prioridade hoje é o telhado. Depois do telhado, nós podemos partir aí para algumas necessidades que o condomínio tem, que eu enxerguei aí algumas. Por exemplo, o condomínio não tem cobertura das vagas, o condomínio não tem um mercadinho que poderia ter, o condomínio poderia fazer uma adequação melhor naquele quartinho, naquela construção que tem ali onde os funcionários usam, que tem duas construções, na verdade, né? Tem uma numa ponta
perto da quadra e tem uma na outra. A perto da quadra poderia ser modificada com um bom projeto arquitetônico e transformada ali num espaço gourmet, ficaria bem bacana, O valorizaria. mercadinho lá que você fala, né? O mercadinho, eu pensei lá naquela outra, né? Naquela Ah, sim, porque o mercadinho, outra, só deixando claro para todo mundo aqui, que o mercadinho não pode ocupar a vaga de estacionamento, hipótese nenhuma, porque hipótese temos a nenhuma, exatamente. convenção que proíbe mesmo. Agora, Exatamente. você está falando aquela parte do. É uma salinha do síndico que você está falando? Isso, ali Mas, poderia funcionar o mercadinho, né? Naquela área ali poderia funcionar o mercadinho, porque mas a gente vai ficar sem sala do síndico? a sala do Não, mas sítio aí é um pode arquivo, usar. né? O A arquivo é sala uma onde área está o arquivo pequena, pode ser ali. né? Hã? Sim, uma coisa que eu pensei também, não sei se pode, sabe aquela parte de trás do condomínio, que é onde tem a grade, perto da escada? O que acontece, pessoal? Hoje, a maior parte da documentação condominial é tudo digitalizada. Não usa mais Hum, espaço para guardar documentos, é tudo digitalizado, E a gente né? tem também a administradora justamente para fazer esse arquivo, né? Uhum, Exatamente. Então, hoje não demanda mais um espaço, né, como aquele que está lá para isso. É um espaço que poderia ser utilizado para uma necessidade maior e para uma valorização maior do condomínio, né? Entendi. uhum, Então, um condomínio que tem hoje um mercadinho é uma coisa que valoriza muito o condomínio, né? A gente poderia fazer ali um espaço gourmet junto com a quadra, que ia ficar muito bacana ali, abrir aquele ambiente ali, transformar num espaço gourmet. A própria quadra, né, passar por uma boa reforma. Então, tem bons uhum. desafios aí, Ali é obrigatório, né? né? Você Aí viu como tem, é que está enferrujado, tá os arame lá. exatamente, exatamente. Então, assim, melhorar as entradas, né? Porque eu vejo aí que para entrar com os veículos é bem apertado, então poderia ampliar melhor essa entrada. Então, assim, claro que isso tudo tem que ter caixa, tem que ter dinheiro, tem que ter reserva e um bom planejamento arquitetônico, né? Então, assim, não pode ser Uhum. uma coisa da ideia do síndico. Tem que chamar um engenheiro, ele vir olhar, um arquiteto, às vezes até no prédio mesmo tem alguém que possa contribuir com isso e economizar para o condomínio, dando ao condomínio esses projetos, né? Então, a gente só vai Até uma executá-los. proposta de isenção por um determinado período também, acho que pode ser um negócio que seja legal também. Proposta de isenção para. Por exemplo, que seria o custo hoje, por exemplo, do engenheiro ou até mesmo do arquiteto, não sei se isso pode, tá? Se ele é proprietário, né, e faz esse laudo, por exemplo, aí o custo, por exemplo, do serviço dele poderia acarretar, por exemplo, num abatimento, por exemplo, um desconto ou um abatimento já do condomínio dele? Se for aprovada Até essa ideia, sim. Tem que ser aprovado. Eu também acho legal. Né? Gostei bastante da sua ideia, Débora. É Então, a importante a gente gente porque colocar. é agora, isso porque na tudo realidade a gente só Ora, deixa de arrecadar, a gente não tem que pagar, entendeu? uhum, sim, entendi. Hoje a gente vai te apresentar aqui para o condomínio, tá? Como uhum, pré-candidato também a síndico. Nossa assembleia, nesse momento, está prevista para fevereiro, mas antes disso é importante a gente te conhecer um pouco. Então, eu perfeito. gostaria de deixar aqui de antemão para todo mundo o seu telefone, o seu e-mail, o seu site, dizer para todos que você está disponível, não é isso mesmo? Isso, Qualquer dúvida com relação à empresa dele, ética, gestão condominial, podem ficar à vontade, o Dirceu, ele atende, super tranquilo, gente boa, ele já veio aqui no condomínio também conhecer pessoalmente o nosso condomínio e está familiarizado já com a nossa situação. Bom, Dirceu, eu quero que você se apresente agora, né? A palavra é sua. perfeito. Bom, acabei me tornando síndico, né? A partir de uma experiência pessoal, né? Eu não estava
eu morava num condomínio e não estava exatamente satisfeito com o trabalho que estava sendo feito, né? E com essa situação, acabei me tornando síndico do meu próprio condomínio. E a partir daí, achei que era uma coisa que eu tinha o perfil, né? Já que eu vinha de uma área técnica, né? Eu fui um dos fundadores, né, da filial aqui de Belo Horizonte da Positivo, que é aquela fabricante de computadores. Estou Meu trabalhando primeiro aqui 6 computador, anos. meu primeiro notebook foi da Positivo. Isso. É uma marca muito conhecida, né, muito popular, e a gente fez um trabalho muito bom aqui de remarcação da marca no mercado, né? De requalificação da marca no mercado. E conseguimos aqui um grande sucesso, fiquei 6 anos na Positivo, e já saí de lá já com esse projeto novo de síndico profissional. E desde então venho já há 5 anos trabalhando nisso. Hoje continuo ainda como síndico do condomínio que eu era, morador, e que iniciei lá, né? Então ainda continuo como síndico lá depois de 5 anos, e com mandatos que são renovados a cada ano, né? Então já é o 5º ano que eu estou lá. E em volta também acabei pegando outros condomínios que estão hoje na minha carteira como clientes, como síndico profissional. Então isso já demonstra aí que a gente teve sucesso nesse projeto, né? Sim, eu vi sua Eu carteira. sou síndico do condomínio que eu morava, sou síndico do condomínio ao lado, sou síndico de mais um outro, de mais um outro, mais um outro. São 5 condomínios aqui só ao lado desse que eu morava. E fui abrangendo aí, fui aumentando a minha carteira, e hoje eu cuido de 17 condomínios, né? E como é que é? Sua equipe, sua empresa, tem quantas pessoas? Hoje nós temos 4 pessoas na equipe. Eu fico com essa parte mais de frente, né, de cuidado com o morador, de atender os moradores, de poder responder, tirar dúvida, ouvir reclamações, enfim, essa parte ficou comigo. E eu faço aí a distribuição para a equipe daquilo que a gente precisa. Parte da equipe são terceirizados, né? Então nós temos eletricista, bombeiros hidráulicos e outros profissionais, como por exemplo quem cuida de piscina. A gente tem toda uma equipe já de profissionais que trabalham como parceiros com a gente. Temos também o Pedro, que é o nosso operacional, então um problema mais que não depende assim de um profissional muito especializado, então o Pedro vai lá e consegue resolver para a gente. Por exemplo, uma lâmpada, um cano que quebrou, então o Pedro já vai na frente e consegue resolver para esses casos. E temos também a parte administrativa, que quem cuida é a Débora, e temos também a parte contábil, que quem cuida é a Paula. Então nós temos aí, e tem também a Natasha, né, que é um auxiliar lá que trabalha com a nossa equipe. Então hoje nós temos todo esse montante, né, de pessoas que estão aí na nossa equipe trabalhando. Entendi. Então, são 4 pessoas Comigo da sua 5, né? empresa mesmo. Aí você tem os parceiros, é isso? Isso. Ah, ótimo. Esses parceiros seus, como é que fica a questão do financeiro? Depende do serviço, né? Alguns a gente faz um contrato mensal, outros não. Outros é por demanda, né? Por exemplo, faz muito sentido fazer um contrato com um eletricista, por exemplo. Às vezes ele vai atender por demanda, né? Então a gente vai ter um eletricista muito bom, um cara muito competente. Ele é engenheiro eletricista, então é o cara que eu sempre chamo para cuidar dessa parte elétrica predial, né? Porque não é Sim. a mesma coisa de uma eletricidade de um imóvel residencial. É uma coisa mais complexa, assim. Ah, entendi. Achei que você ia disponibilizar ele para se a gente precisasse aqui. Não, pode, a gente indica também, sem problema nenhum. É. É um bom profissional. Ah, ótimo. Mas em relação a esse custo dele, você sabe me dizer mais ou menos? Então, aí ele tem que fazer uma avaliação, né? Normalmente a gente faz os orçamentos, né, para ver se está dentro de um perfil certo, né, de preço e tal, e aí a gente normalmente se alinhado com o conselho, né, que faz essa Isso. avaliação, e a gente segue em frente com o Mas trabalho.
pela sua percepção, você acredita que ele está dentro do padrão assim do mercado em relação a preço? Ou ele sobe um pouquinho? Como é? Sim, sim. Não é barato, não, né? Esse serviço nunca é barato. Mas eu confio muito no trabalho que é feito, né? Porque às vezes a gente vai escolher preço e cai em armadilhas que não são legais, sabe? Assim, não é bom para o condomínio. O Não trabalho dele mesmo, eu sei mas que é um assim, trabalho que não é barato, com não é relação o mais à barato, mas é qualidade. um trabalho de muita qualidade. Isso, mas com relação à qualidade, o preço dele, dentro desse Bom, critério de qualidade, está dentro do. perfeito, Ah, perfeito. Não beleza, só ele, ótimo. todos os profissionais, porque assim, ao longo desse período, assim, desse trabalho que a Ah, gente vai fazendo, a gente vai conhecendo profissionais, uns são bons, outros são melhores, né? E aí a gente vai fazendo uma seleção, né? Daqueles que a isso. gente quer sempre estar perto da gente. Então, hoje eu tenho uma equipe boa de profissionais que estão, eu sempre, quando eu preciso, chamo, vão, resolvem, cobram um preço justo, né? Que não é o mais barato, mas é um preço que realmente. E o problema é resolvido, né? Que é o mais importante. Isso. Olha, Dirceu, a gente está numa situação em que eu concordo com você que a qualidade ela é importante, porque aquele mais barato acaba no final saindo caro, porque. Não, eu não. Olha, a equipe que trabalha para mim é tão boa que, por exemplo, eu teve essa semana, não digo essa semana, já tem mais tempo. Eu chamei um dos parceiros para poder ir num condomínio para poder reformar a quadra, né, do condomínio. E ele me dispensou. Falei assim, não, do jeito que está aqui eu não posso fazer. Eu não vou fazer o serviço desse jeito, porque precisa arrancar todo o piso, está vazando, as placas estão soltas. Então não adianta eu pintar a quadra aqui para você que o serviço não vai ficar bom. E ele me dispensou, ele não quis fazer. Ele poderia ganhar o dinheiro de fazer o serviço, porque eu queria só pintar a quadra. Eu falei assim, não, isso eu não vou fazer. Então é esse nível Maravilha. de profissional que eu gosto, sabe? Isso também. Sabe? Que prefiro que ele não faça Que é o que mesmo, está né? pouco hoje no mercado, né, gente? Ei, Não, Débora, boa noite, moça. então, assim, eu gosto disso, sabe? De sinceridade. Olha, posso fazer isso, vai ficar assim, não vou fazer porque não vai ficar bom, vou me queimar, então não quero fazer, enfim. Então, eu tenho uma equipe muito boa, graças a Ah, Deus eu não, ótimo. Uhum. não, não tenho tido problemas assim com a qualidade dos profissionais que a gente chama para fazer os trabalhos. Ah, que bom, mas assim, além da qualidade, tem a questão do tempo também da obra, né? Por exemplo, você viu a situação que eu te mostrei com relação aos nossos telhados. Uhum. E esses telhados aqui, infelizmente, eles estão numa obra assim que a gente não sabe quando que vai terminar. Como que para você, como síndico profissional, como que você cuida dessa parte? Você tem um cronômetro, um planejamento? Início, fim? Como que é para você no dia a dia organizar isso, para sair no final das contas? O ideal nesse caso aí é porque assim, a gente hoje está com grande dificuldade de profissionais no mercado, né? Profissionais realmente competentes para cada área, né? No caso de telhadista, que é o que vocês estão usando aí no momento, o ideal era ter feito um contrato, né? Com prazo de entrega, com multa, né? Se não entregar no prazo, né? Porque aí ficaria mais fácil esse controle. Porque se deixar a depender do profissional, e eu não conheço os profissionais que estão aí, se fossem profissionais que eu tivesse contratado, talvez eu teria esse controle melhor, porque eu conheço os profissionais que eu trabalho, mas esses aí eu não conheço. Não sei se são bons, são ruins, se estão fazendo o serviço realmente dentro do tempo, quais são as dificuldades que eles estão enfrentando, se os materiais que eles precisam estão aí disponíveis para ele trabalhar, se não está, né? Então, isso tudo a gente tinha que ter definido em contrato, né? Porque aí Dirceu, fica mais fácil. eu tive a experiência, foi até aqui em casa, aí eu queria até um ponto de vista seu. Quando eu fiz uma reforma no nosso apartamento aqui por empreiteira, porque o que que acontece, como era período de chuva, né, a gente sabe que tem algumas coisas que demoram secagem e tudo, mas quando você faz por empreiteira, já fica fixado, o valor, né, do Uhum. serviço, quais são os materiais que vão ser utilizados, né, se vai ser necessário a utilização de algum servente, algum ajudante. Na visão do senhor hoje para condomínio, qual que é a sua visão hoje de uma empreiteira em casos de obra? É a melhor opção. Você contratar por dia ou por mês, né?
não funciona, né? O condomínio acaba pagando aí por dias que a pessoa não vai trabalhar. É Uhum. melhor fechar por empreiteiro, por empreitada, né? É o que eu Empreitada, né? sempre faço. Isso. É por... Eu sempre faço por empreitada, eu não faço por dia, não, porque isso aí é para dar problema. Sim. Até só para complementar, né, o Renedo, por exemplo, aqui em casa a obra demorou em torno de 3, 4 meses. Como era fim de ano, acaba que vai dar uma atrasadinha, porque é Natal, Réveillon e tudo. O E que a gente fez aqui? a chuva, Mas como era apartamento, os únicos problemas que a gente enfrentou foi a parte da secagem. por causa da umidade. Não tinha isso. Então, assim, o que a gente fez aqui? Aí é uma pergunta também que já se estende ao seu. Que a gente fez aqui? À medida que o serviço, por exemplo, era concluído, porque já tinha o valor que ia ser cobrado. Então, por exemplo, reforma do banheiro, eh, pintura, instalação de porcelanato, quarto, concluído, a gente pagava. Então, o que acontece? Porque se você chega hoje e já paga de uma vez só, a probabilidade desse cara começar a postergar e virar um próximo problema é muito grande. Ô, Débora, eu entendi. No caso do Dirceu, são parceiros deles que ele fechou e que ele faz essa prestação de serviço nos outros condomínios também e está dando Sim, certo. Então, eu acho que nesse caso, especificamente em razão disso, faz sentido fazer o pagamento, porque essa segurança eu entendo que teríamos. é Agora, essa ideia sua é sensacional mesmo, com porque que certeza. acontece? A gente tem que partir do pressuposto que o a questão financeira é um dos maiores gargalos. Se a gente chega por mais que hoje vai ter, o provisionamento de, recurso de obra e tudo, querendo ou não, eu, Débora, tá, na minha opinião, eu acho que você, entre aspas, sangrar um recurso de imediato, para uma execução que pode ser que demore ali, às vezes, 3, 6 Você perde o mais dinheiro ali, né? vezes, Entendi. aí, por exemplo, assim, é algo lógico que com o profissional pode ser acordado. Então, por exemplo, se ele já tiver uma estimativa, a gente sabe que é muito difícil, fechar, obra com uma data certinha, porque tem imprevistos, e é normal. Mas a partir do momento que a gente já tem, por exemplo, um provisionamento de que, determinada obra, a previsão é terminar há tantos meses, a gente já consegue provisionar um caixa para executar aquele tipo de obra. Então, por exemplo, telhado, demanda quanto tempo? Então, por exemplo, para cada mês, vai gastar um exemplo, 5 blocos. Então, a gente já vai ter ali um recurso provisionado para 5 blocos. Ah, Não que não ótimo. vai ter, é porque se a gente entra hoje com o financeiro para poder arcar tudo, nós temos os seguintes pontos. Não é nem só a questão da prestação de serviço, oscilação de preço de material. Então, às vezes, pode ter mês que vai sair mais caro, outro mês pode ser que saia mais barato. Maravilha. Outra coisa, eu fiz no meu, alguns lugares Débora, deixaram eu armazenar o material. só te interrompendo, né? Mas é Uhum, só para te posicionar uma coisa que eu já vi aí que assim eu não achei legal, né? Eu vi que está uhum, reformando o telhado e que já tem uma torre pronta, né? E nessa hum, torre colocaram a calha descendo, né, na torre até embaixo. E fizeram com um material sob medida, né? Fizeram com chapa galvanizada. sim, Poderia ter feito com cano PVC, que é muito mais barato, muito mais rápido, porque o produto já é pronto, né? Você já compra em caixa, só vem instalar. descendo até embaixo. É um tipo de coisa que às vezes está encarecendo a obra, está demorando mais para entregar, Sim. que poderia ter sido feito com um material mais Concordo prático, plenamente. Aí é uma entendeu? questão mais de falta de um técnico para poder fazer esse comparativo, que eu falo que é Eu vi o aí, assim, ficou custo-benefício. bom, eu acho que vai funcionar bem, mas e a manutenção disso? Como é que vai ser? Porque é um material feito sob medida. Você pega a chapa, dobra e forma lá o duto Você está para a água falando, ô, descer. Dirceu, você está falando aqui do nosso? É, É, ué.
daquele que você me mostrou, que o duto está descendo ali na parede do prédio? De quina ali, né? Por que não fez de cano PVC? Aquilo é uma coisa que eu Não não sabemos. entendi. Não sabemos. Não Né? sabíamos, né? Mas, enfim, a gente tem o pedreiro, né, Débora, que, teoricamente, foi Mas contratado para prestar um serviço por isso que é muito específico importante nessas para a obras, obra. às vezes é uma economia que o condomínio faz de chamar um pedreiro, alguém muito com ter uma boa experiência e tal, Uhum. e não e dispensa o gasto do engenheiro. Isso é um erro, sabe? Porque no caso de uma obra desse porte aí, o ideal era ter chamado um engenheiro para ele ver qual que era a melhor alternativa de material, né, de custo. Ele já faz a estimativa, já faz todo o levantamento, já traz tudo prontinho para a gente já aplicar, sabe? Sim, 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 sim. E talvez essa aí tenha sido uma das falhas aí. Não estou dizendo que tem falha, estou dizendo que pode ser, É uma né? hipótese. Mas eu trouxe um Uma engenheiro, hipótese. a Jussara trouxe um engenheiro amigo dela, e ele deu uma analisada, ele fez muitas sugestões, né, com relação ao material, a tudo isso que você está falando. É. Mas é importante ter a participação deles, sim, mas que bom que eu estou percebendo que você, Dirceu, você entende bastante também, né? Não é ninguém, não é qualquer um que vai te enganar assim, não. Não, né, exatamente. O que acontece? Como eu tenho um perfil técnico, né, eu vim de uma empresa que lidava no dia a dia com a parte técnica, né, que era, no caso, trabalhei muitos anos na área de TI, na parte de hardware, né, então eu tenho um bom conhecimento dessa parte. Eu me formei nessa parte ao longo, profissionalmente, assim, atuei muito nessa área. E depois eu fiz direito, né? Então, assim, são duas áreas que o condomínio usa muito, né? Uhum. Que é a parte de você lidar com os conflitos, com as dificuldades, com os entraves jurídicos que às vezes pode ter num condomínio e também com esses entraves técnicos e tecnológicos que a gente tem no dia a dia. Então, juntei essas duas áreas, me encontrei, né, nessa área como profissional. Então, hoje eu consigo, e é como você diz, não é difícil me enganar. Esse seria o primeiro Bom, questionamento que eu iria fazer aí nessa obra. Por que está usando esse tubo galvanizado aí para descer na torre? Por que não usaram PVC, que é um material prático, fácil de substituição, durável, né? Dura anos. Por que estão usando um sistema que tem que levar para alguém, para fabricar, para moldar naquele formato, para descer na torre? Eu uhum. comecei a entender isso aí, né? Fora que O problema depois é vai que ter a o gente. acabamento, né? Porque como ele é um material Agora, a bruto, gente não tem nem como saber da gente, porque É porque, na realidade, a gente viu que só foi feito, né? Porque até então a reclamação que estava sendo feita era a questão do acúmulo de água nos telhados, que estava gerando a questão das infiltrações nos apartamentos 400, né? E a gente não tem ciência do porquê que foi escolhido esses optou-se por. materiais. Exato. Então, não tem nem como a gente palpitar nada. Mas É fica porque não aí tem para todo orçamento. mundo, né? Essa questão de refletir, perguntar também. Acho importante todo mundo perguntar e ir atrás dessa informação, né? Porque os telhados estão demorando muito, entende? Tem um tempo Sim. que aquela taxa de R$ 70 já está no nosso boleto. A obra, a princípio, deveria ter sido finalizada. Ninguém entende. Até o momento, eu não percebi ninguém entendendo, pelo menos, sobre isso. Então, esse contrato de empreitada que vocês estão falando, O contrato de empreitada, o que ele faz acontece? muito sentido, porque aí, pelo menos, a gente não fica sem. Fica com o planejamento do dinheiro, sabe? A gente não perde a mão no Sim. dinheiro. Não que o custo, Renildo, vai ficar exato aquilo Mas ali. previsível. Previsível, exato. O tempo, o prazo e o preço sendo previsível já traz conforto para todo mundo. Agora, se ficar assim, não sabemos, fica muito vago, né? Aí realmente fica uma situação muito complicada. Vocês estão vendo aí É, a fachada do prédio aí que eu estou mostrando? sim, sim, Está vendo esse tubo? Aham, sim. Isso aqui é uma calha por onde vai descer a água da chuva que vem do telhado. Por que não foi feito em PVC? Entende? Esse material Uhum, aqui é um material caro, material
Esse é o nosso condomínio aqui? Exato. Você sabe o que é onde é esse aí? É o 9. Não, não precisa dispor, Débora. É o 9. Pronto. Gente, eu passo por aí todo dia. Então, aqui Claro. ficaria um material mais barato, né, de instalar, que você compra pronto, né? O canos PVC é fácil de comprar. Poderia ter sido feito em PVC. Não sei por que tomaram a decisão de fazer em chapa galvanizada, que é um material muito mais caro, muito mais difícil. Por Dá uma exemplo, pergunta para a gente ir atrás e Uma procurar saber. pergunta. Acho Qual que é a importante. durabilidade hoje de uma chapa galvanizada? Porque, querendo ou não, ela vai passar por deterioração por causa de chuva, dura sol. bem, tá, Débora? Esse material dura bem. Mas o cano PVC também. O cano PVC dura aí, em boas condições, dura Qual que é a 40, 50 anos. diferença? Qual que é a diferença de valor entre os dois? Aí Isso eu é não sei te interessante. dizer. É isso Mas que ele é você muito mais isso- barato, a metade do preço. Não, não sei te dizer. Não sei se dizer se é mais barato. Ó, Mas eu estimo, tá? Porque, vou falar com você uma coisa, ferro tá caríssimo, caríssimo no mercado. Ah, É, é, né? então vamos ver. A gente faz pesquisa depois, importante que o pessoal também faz, né? Com relação ao PVC. E qual que é o nome desse material aí? isso aqui é Chapa galvanizada. chapa galvanizada. Então vamos Esse pesquisar. material, eu entendo que deva ser mais caro, eu não sei, pode ser que tenham conseguido mais barato. Mas eu entendo que deva ser mais caro porque é um material artesanal, né? Você tem que Uhum. dobrar ele, fazer ele nesse tamanho aí para o cliente. Ah, entendi. Você A não compra forma ele de pronto, fazer não. ele que sai caro, porque precisa de gente ainda pôr na mão para prepará-lo. E o Para PVC não já preparar, ele vem vem uma pronto. chapa, você dobra ela e faz o que você quiser. Você faz calha, você faz cano, como está sendo feito aí, né? Então, se Uhum. você. PVC? Isso aqui é de metal, né? Isso. Não, mas estou perguntando assim, o PVC, como que ele funcionaria na prática? Ele é só encaixar? O tubo PVC é aqueles tubos de água, né? Ah, Branco, que você conhece normalmente. não, com certeza é mais barato. Ah, mas com Eu, certeza. entendeu? Então, assim, Agora eu entendi. talvez isso aqui tenha ficado mais caro ter feito dessa forma. Será que pode ter sido design também, gente? Não sei. Porque eu Assim, enfiar um cano de PVC também não ia ficar legal, olha. Mas é o que normalmente é usado, tá, Renilton? Entendi. O cano de PVC é o que normalmente é usado na fachada. Você faz, talvez seja isso, né? Tenham feito dessa forma aqui por uma questão de estética. Ah, tá. Pode ser, mas outras Mas coisas a nosso estéticas caso é de urgência, não é estética, não. não é estética. Porque eu né? prefiro pagar um PVC e depois pintar a fachada do que colocar isso aí e ficar com a fachada do jeito que está, sem pintura. Mas, enfim, Mas vamos passar para a esses são próxima, que detalhes, né, que a gente. a gravação tem que acabar, gente. Deixa eu passar para a próxima aqui. Como é que eu consigo mudar aqui agora? Já está na Ah, tela aqui para mim. beleza. Beleza. Orçamentos. Orçamento, Dirceu. Você viu aqui os nossos gastos, né? Não identifiquei orçamento aqui nosso, não, tá? O que é orçamento? Explica para a gente, por favor. Normalmente, vocês aí têm um orçamento em torno de 90 mil mensais, né, para pagar as despesas, e eu acho que tem 17 mil para obras, né? Desses Uhum. 90. Dirceu, aquele orçamento do Código Civil que tem na convenção, como que ele é feito, elaborado, como que ele é usado? Tá. Normalmente, o que os condomínios, assim, no dia a dia fazem? A gente pega todas as despesas do condomínio 12 meses para trás, o retroativo, e projeta 12 meses para frente, com algum reajuste. É assim que é feito normalmente nos demais condomínios. Não sei se foi feito aí assim, Não, então mas eu ainda tenho que analisar esses gastos aí. essa projeção futura, ela é obrigatória? Não, não é obrigatório, mas é que funciona. Porque como você tem um histórico do que o condomínio gastou um ano para trás, você consegue prever para frente que aqueles gastos serão quase os mesmos, né? Claro que vai ter alguma despesa ali extraordinária, um motor que estraga, né, uma caixa d'água, que às vezes uma caixa de gordura que a gente vai ter que reformar, mas aí você coloca, por isso que você coloca um percentual a mais em cima dessa projeção. Normalmente é feito assim, mas O no Dirceu, geral, calma, só um minuto, calma, que isso é extremamente importante, o orçamento aqui, para mim, é o coração de tudo. Por certo. quê?
Na nossa convenção, consta que precisa ter um orçamento também das despesas futuras. Pelo Uhum. fato de constar na convenção, você entende que é obrigatório? Porque a gente tem que votar isso. Sim. Então, pois é. Então, como é feito essa, que a gente chama de previsão orçamentária, tá, do condomínio? Essa previsão orçamentária, ela é feita com base nesse estudo retroativo e a gente projeta para frente, chega num determinado valor, rateia entre os moradores e chega na taxa de condomínio. Ao chegar na taxa de condomínio, tem que se levar isso para uma assembleia e apresentar isso em assembleia. Pessoal, olha, Isso. as despesas do condomínio aqui são essa e essas. Todo mês nós temos essas despesas e que precisam ser rateadas entre todos, que dará uma taxa de condomínio X. Vocês votam a favor ou contra? E aí a Perfeito. gente segue em frente com esse valor, caso Ficou aprovado. claro. Qual que é o nome que você falou? Chama previsão orçamentária. Essa previsão orçamentária, então ela não é obrigatória. Ela é obrigatória para você ter uma saúde financeira. Ah, A Senão, administração pública, Renilton, ela, por exemplo, ela é obrigatória a fazer isso todo ano e publicar no Diário Oficial. é Você aquela tem lei essa... de orçamentária A LDO, LOA, a LOA, isso. tem tudo aí, é verdade. no dia a dia não é feito, tá, Débora? A gente não publica mais em diário oficial, porque Uai. é um gasto a mais para o condomínio, vai ter que gastar com Ah, publicação. não, Não, sim. condomínio não, o órgão público, Não, órgão público. Eu tô falando assim, porque Ah, eu sim. trabalhei em órgão administração público pública. e é obrigação do administração pública fazer fazer a previsão orçamentária disso. Aqui Entendi. nas Condomínio eu jurisprudências, nunca vi fazer isso. nas jurisprudências que eu vi também está sendo obrigatório fazer É. e colocar para votação junto com o orçamento. Mas, enfim, vamos passar aqui. Agora sim, dinheiro do condomínio. Essa é a parte que você ia falar. Pode ficar à Uhum. vontade, Dirceu. A partir das receitas, né, e das imposições que já foram votadas em assembleia, por exemplo, o valor do fundo de obra, né, que tem que ser o valor certo para gastar por mês. E a partir daí a gente faz essa gestão das manutenções e das necessidades que o condomínio tem. É feito um estudo das prioridades, né? Aí tem algumas, nós temos aí que mexer nessa quadra que está abandonada, isso desvaloriza muito o condomínio. Nós Uhum. precisamos mexer aí, mas antes precisamos terminar essa questão aí dos telhados, que é urgente, né? Porque isso impacta em mais custo para o condomínio, porque se há vazamentos e afeta as unidades, quem paga é o condomínio. O condomínio vai ter que pagar o telhado e pagar o estrago das unidades. Então, Uhum. o impacto aí é muito maior, né? Em termos de gastos e custos para o condomínio. Então, é uma prioridade hoje é o telhado. Depois do telhado, nós podemos partir aí para algumas necessidades que o condomínio tem, que eu enxerguei aí algumas. Por exemplo, o condomínio não tem cobertura das vagas, o condomínio não tem um mercadinho que poderia ter, o condomínio poderia fazer uma adequação melhor naquele quartinho, naquela construção que tem ali onde os funcionários usam, que tem duas construções, na verdade, né? Tem uma numa ponta, perto da quadra, e tem uma na outra. A perto da quadra poderia ser modificada com um bom projeto arquitetônico e transformada ali num espaço gourmet, ficaria bem bacana, O valorizaria. mercadinho lá que você fala, né? É o mercadinho, eu pensei lá naquela outra, né? Naquela Ah, sim, porque o mercadinho, outra. só deixando claro para todo mundo aqui, que o mercadinho não pode ocupar a vaga de estacionamento em hipótese nenhuma, porque tem Hipótese a nenhuma, exatamente. convenção que proíbe mesmo. Agora, Exatamente. você está falando aquela parte do... É uma salinha do síndico que você está falando? Isso, ali Mas, poderia funcionar o mercadinho, né? Naquela área ali poderia funcionar o mercadinho, porque mas a gente vai ficar sem sala do síndico? a sala do Não, sítio mas aí é um pode arquivo, usar. né? O A arquivo é sala uma onde área está o arquivo pequena, pode ser ali. né? Hã? Sim, uma coisa que eu pensei também, eu não sei se pode, sabe aquela parte de trás do condomínio, que é onde tem a grade, perto da escada? O que acontece, pessoal? Hoje, a maior parte da documentação condominial é tudo digitalizada. Não usa mais espaço para guardar documentos, é tudo digitalizado. E a gente Né? tem também a administradora justamente para fazer esse arquivo, né? Uhum. Exatamente.
Então, hoje não demanda mais um espaço, né, como aquele que está lá para isso. É um espaço que poderia ser utilizado para uma necessidade maior e para uma valorização maior do condomínio, né? Entendi. Então, um condomínio que tem hoje um mercadinho é uma coisa que valoriza muito o condomínio, né? A gente poderia fazer ali um espaço gourmet junto com a quadra, que ia ficar muito bacana ali, abrir aquele ambiente ali, transformar num espaço gourmet. A própria quadra, né, passar por uma boa reforma. Então, tem bons Uhum. desafios aí, Ali é obrigatório, né? né? Você Aí, viu como é que tá enferrujado, tá os arame lá, tá bom? exatamente. Exatamente. Então, assim, melhorar as entradas, né? Porque eu vejo aí que para entrar com os veículos é bem apertado, então poderia ampliar melhor essa entrada. Então, assim, claro que isso tudo tem que ter caixa, tem que ter dinheiro, tem que ter reserva e um bom planejamento arquitetônico, né? Então, assim, não pode ser Uhum. uma coisa da ideia do síndico. Tem que chamar um engenheiro, ele vir olhar, um arquiteto, às vezes até no prédio mesmo tem alguém que possa contribuir com isso e economizar para o condomínio, dando ao condomínio esses projetos, né? Então, a gente só vai Até uma executá-los. proposta de isenção por um determinado período também, acho que pode ser um negócio que seja legal também. Proposta de isenção para. Por exemplo, que seria o custo hoje, por exemplo, do engenheiro ou até mesmo do arquiteto, não sei se isso pode, tá? Se ele é proprietário, né, e faz esse laudo, por exemplo, aí o custo, por exemplo, do serviço dele poderia acarretar, por exemplo, um abatimento, por exemplo, um desconto ou um abatimento já do condomínio dele? Se for aprovado Até em assembleia, sim. Tem que ser aprovado. Eu também acho legal. Gostei Né? bastante da sua ideia, Débora. É Então, é importante a gente porque colocar. é agora, isso porque na realidade a gente só Olha, deixa de arrecadar, a gente não tem que pagar, entendeu? sim, entendi. Mas bom, é isso. a gente acabou de falar de contratos, aqui, como a gente já está um tempo bom aqui, prestação de contas. Fala um pouquinho para a gente como que é, o que precisa, o que a lei exige que tem que ter, o que Perfeito. o bom síndico faz. O que acontece? Nós temos hoje a prestação de contas mensal e a prestação de contas anual. O Uhum, síndico, ele é obrigado por lei, está no Código Civil, ele é obrigado por lei a fazer a prestação de contas anual. Então, sim. anualmente, ele precisa sentar com os moradores e falar, olha, durante esse período de um ano foi gasto isso, 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 isso. Né? Esse isso é o quê? Como é que você faz na sua prática, por exemplo? Olha, isso é um processo relativamente simples, tá? Por quê? Isso quando o conselho atua, Uhum, tá? Porque quando nós temos um prédio que tem conselheiros, aí o que se faz mensalmente? O conselho, e isso também é uma obrigação legal, constituída que está no Código Civil, em que o conselho é o responsável pela prestação de contas, pela análise das contas, né? Isso. Então, quando a engrenagem está bem redondinha, né? Está tudo funcionando, o conselho todo mês faz essa análise, valida, dá o parecer dele da prestação de contas mensal e anualmente o síndico só vai reunir esses parecer, né? E apresentar para os moradores. Olha, todos os meses foram feitas as análises, o conselho está aqui, ó, a análise do conselho, está tudo certinho, só vamos E, aprovar em assembleia. e o que você fornece de documentação para os conselheiros conseguir fazer da forma mais fiel, mais bem feita possível essa análise? É, isso aí depende da administradora, tá? É a administradora que vai ceder para o condomínio toda essa documentação, através de um uhum. sistema que vai permitir que você tenha acesso a tanto as despesas, quanto as receitas, quanto tudo que entra para o condomínio, né? Entendi. Ô, Dirceu, mas na hora que você vai fazer uma ordem Qual de que é a pagamento, administradora que está aí? Qual que é a A pacto. administradora? a parte. Ótimo, ótimo, excelente. A Pacto possui, deixa eu só mostrar aqui para vocês.
Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Mas o pessoal aqui não está muito satisfeito com a pacto, não. Mas ela é a É, mas- melhor, principalmente para condomínios grandes. Talvez ela não esteja sendo bem operada. Aí é onde eu vou mostrar para vocês aqui. eu sou dessa opinião aí. Então, tá bom. Uhum. Agora, Porque mas assim, uma dúvida, rapidinho, só para a gente dar sequência. uhum, Na hora que você vai fazer uma ordem de pagamento para a Pacto, né, porque ela que está lá com acesso à nossa conta bancária, qual documento que você envia para ela fazer, por exemplo, para pagar a JB, que é a nossa conservadora? Perfeito. Deixa eu mostrar isso na prática. Vou até parar de compartilhar o meu aqui, então. Só não estou conseguindo. Espera aí deixa eu tentar entender o que está acontecendo aqui. Pode ficar tranquilo. a Pacto, inclusive, Renilda, ela atua também no condomínio onde é o escritório que eu trabalho. Eles são, Então, o quê? hoje não, eles são muito bons, velho. Ah, Todos os síndicos que passam lá, não tem um que não, que assim, eles sempre elogiam. É. tá bom. Então, por exemplo, esse aí é o site da Pacto, né? Vocês estão vendo aí, né? Sim, Aham, sim. Então, aqui, ó, ordem de pagamento. Tá vendo? Eu clicando aí. sim. Aqui eu cadastro para o condomínio, no caso aqui, teria que ter aqui, né? Vou pôr um condomínio qualquer aqui, mas aqui eu cadastro quem que é o fornecedor, se eu estou pagando através de nota fiscal, se eu estou pagando através de Mas boleto, você tem que depósito. anexar esse documento? Oi? Você tem que anexar esses documentos? Tem, Tem que anexar. tem. Tem que anexar. Então, E aí o conselho vai lá e pega tudo e confirma se está tudo certinho. aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Anexar boleto, anexar nota fiscal? Uhum. Então, ok. Para vocês aí do conselho, como é que ficaria? Aí vocês vão entrar aqui em contabilidade. Vocês têm aqui balancete analítico ou sintético. Uhum. Eu vou abrir de um condomínio qualquer aqui só para vocês visualizarem. Aí tem os meses direitinho, os anos, né? Então, vou pegar aqui de Só não pode junho. aparecer dado de ninguém. Mas aqui não tem problema, não. Ah, tá. Não vou abrir nada, não. O que acontece? Aqui, ó, para vocês terem ideia, vocês têm aqui o acesso. No caso de vocês aí, vocês têm o acesso aí. E por A fim, gente é o balancete, isso. É, e por fim, balancete sim, aqui o mais interessante é que tem aqui nesse caso aqui não colocaram não, mas tem os extratos das contas, né? Então você compara o saldo inicial com o saldo final, vai lá no extrato, no anexo aqui, você Ah, veria. isso aí traz uma paz para o coração. Você não Pois está é. entendendo. Quer ver? Deixa eu Nossa ver Senhora. se eu tenho aqui Meu Deus. cobrança, contabilidade, balancetes sintéticos. Deixa eu abrir de um outro condomínio aqui. Deixa eu ver de maio aqui. Deixa eu ver se tem. Aqui, ó, tá vendo? Olha o extrato aqui, ó. Pode Tá entrar. vendo? Então, Aham. se eu vou lá no extrato, vai ter lá saldo inicial, saldo final, tudo certinho. Sim. Clica aí num Exatamente como se fosse azulzinho uma ali para a tela. gente ver se você está colocando os documentos mesmo. Oi? Clica no vou saber. azulzinho para a gente ver se está colocando os documentos Não, mas mesmo. isso aqui não sou eu que coloco, não. Isso aqui é a administradora, tá? Isso, mas você envia para ela. Não, ela tem o extrato, é ela que coloca. Deixa eu ver, então. Clica aí. E os Aqui, contratos que fecham? Estou brincando de ser. Pode aí, ver. ó, tem o extrato aqui bonitinho aqui do banco. Ó. Não, para a gente não aparece, não. Não apareceu aqui, não. Deve ser em outra tela que deve ter ido, né? Deve ser, Não, mas tudo bem, eu tá? entendi. Mas Te o incrível agradeço muito, isso aí foi muito bom, foi muito ótimo. isso aqui é fantástico para o síndico. Por exemplo, segunda via, né? O morador não recebeu o boleto, eu mesmo emito Uhum. aqui, sabe?
eu consigo ver, por exemplo, quem está em atraso. Não vou abrir aqui para não É expor legal. dados de Por pessoas, falar mas nisso, Odisseu, como que a votação? Qual dinâmica que você usa? Você consegue passar o resultado já no dia da votação? Como é que você usa algum sistema para fazer na hora do Alguma online eleição, sim. as eleições? Como é que está funcionando? isso tem que ser no dia, né? Assembleia, você tem que dar o resultado no dia, né? É mesmo? É, Assembleia, você tem que. A votação ela tem que ser na hora. Entendi. E, Mas como é que você faz essa apuração? olha, por acaso, a gente tem várias formas. Por exemplo, quando é uma assembleia assim, usando o Google Meet, você pode pedir a pessoa para aparecer na câmera e dar o voto dela. Se é um condomínio menor, condomínio maior, isso dá mais trabalho, né? Porque É o condomínio maior, por exemplo, porque a gente vai ter gente que está inadimplente, que vai dar ali um migué de voto, mas que ele não vai poder ser contabilizado. A gente vai ter essa tela aí da Pacto falando para a gente qual voto vale e qual voto não vale. Eu quero isso normalmente a saber gente não consegue fazer na instrumentalizações. hora. Hã? Essa validação dos votos, normalmente não dá para fazer na hora. Primeiro, porque Sim, expõe moradores inadimplentes, a gente não pode fazer isso. Então, a exato. gente, por exemplo, vamos dizer que é uma votação em que ficou 100 votos a favor contra 70 contrário, né? E aí a gente vai fazer a validação, tem 10 pessoas que o voto invalidou. Mas pelo valor, pela quantidade de votos, a gente já sabe se a proposta está aprovada ou não, assim, por alto, né? É claro que a gente vai confirmar no dia seguinte. Beleza. Eu vi que tem sistemas hoje que a gente printa esse negócio da Pacto aí, quem está adimplente ou não, a pessoa vai lá, vota e só vai calcular se ela tiver lá como adimplente. Aí está saindo na hora. Vi algumas coisas assim, mas não aprofundei, não. Existe um aplicativo que eu pretendo, se caso seja eleito, a gente vai implantar aí, que é um aplicativo que eu uso para diversas funções. Através dele eu consigo ter um cadastro mais atualizado dos moradores, eu consigo ter um controle maior de acesso, eu consigo aplicar notificações e multas de forma instantânea, né? Então, por exemplo, vamos dizer que tem alguém lá na quadra que está desrespeitando o regimento. Ele vai receber a notificação no celular dele na hora. Lá na quadra, no meio do coisa, ele já vai receber a notificação. Então, hoje há muita tecnologia disponível, né, para isso. Sim. Isso é ótimo, a gente tem que saber usá-las a nosso favor. Bom, Né? Dirceu, essa daqui, hoje, sem sombra de dúvidas, foi uma das melhores apresentações. Eu aprendi muito com você, te agradeço muito. Legal. Acredito que todo mundo que tiver acesso a esse vídeo também vai ter um conhecimento ampliado. Eu espero mesmo ver você aqui com a gente nas eleições, né? Como candidato, e torço para você também ganhar, tá? Tomara que dê certo. Obrigado por compartilhar os seus conhecimentos, não só hoje, Uhum. mas o dia que você, desde o primeiro momento em que eu tive o seu contato, que a Pacto que me encaminhou, que ela indicou, foi você para mim. Então, Bacana. é você mais dois, né? E aí, desde o primeiro momento, você foi solícito, você já abriu todo o jogo, assim, para mim, sabe? Eu achei muito bom, porque independentemente de qualquer coisa, qual que será o resultado, o seu conhecimento você fez questão de passar. Isso agrega muito valor para mim. Uhum, para mim também. Ótimo. Então, eu vou só fazer o encerramento agora, eu te pedi o encerramento, por causa do tempo de gravação não ficar muito longo e as pessoas acabar não querendo ver. Só colocando aí, o meu escritório fica na Avenida do Contorno 9.636, sala 1404. Quem quiser, fica à vontade para nos visitar, para conhecer a nossa estrutura, né? A gente trabalha de segunda a sexta, de 8 às 18 horas. Estamos lá sempre à disposição de todos. Caso queira conversar comigo pelo WhatsApp também, tirar alguma dúvida a mais,
fique à vontade, o número é esse, 995460303, pode me chamar aqui, a gente tira algumas dúvidas, tá? E me coloco sempre à disposição aí do conselho, de moradores, para a gente tirar qualquer dúvida. Me deu uma vontade de fazer um negócio aqui agora do nada. Eu quero mostrar o seu orçamento para as pessoas. Não, calma aí. Gente, porque senão o povo assusta, sabe? Não, não. Isso aqui eu tenho que mostrar. Como é que eu faço para compartilhar? Vou compartilhar aqui agora, antes de encerrar o vídeo, porque isso aqui é extremamente O meu importante. trabalho ele é muito feito em resultados, né? Então, enquanto está dando resultado, creio que as pessoas vão continuando com o trabalho que a gente está. E a prova disso é que hoje a gente tem 17 condomínios e alguns deles já há longo tempo. Então, isso é prova de que a gente vem fazendo um bom trabalho. Mas, assim, para mim, tá ok. Gostei, sabe? E é isso, gente. Bacana. Espero que todo mundo goste também. Tá joia. Eu disse É isso aí. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição de todos, tá? Quem assistiu o vídeo e quiser me chamar, fique à vontade. Estou aqui à disposição. Sendo ou não síndico, não troque a pacto, tá? Não troque a pacto. Deixa a pacto aí. Procure conhecer melhor o trabalho. E falo isso, tive de ganhar algo em troca disso, tá? Eu não tenho nenhuma parceria com a Pacto. O que eu combino nada em 3.500 falando que eles são melhores, eles são nenhuma sobre nenhum profissional ou minha empresa, que claro, todo o meu trabalho. Digo isso porque ao longo desses anos eu experimentei várias administradoras e todas elas usam a mesma plataforma, exceto a Pacto. A Pacto desenvolveu uma plataforma própria. Então, todo aquele sistema que eu mostrei para vocês, é só eles que têm, outra não tem. Então, talvez vocês não estão satisfeitos aí, talvez não está sendo bem trabalhado o que eles têm a oferecer. Então, acho que é bom vocês conhecerem. Falo isso porque eu já percorri caminhos de pedras, até chegar à opção de trabalhar com eles. E acho que hoje é a melhor opção para o condomínio ter uma maior transparência do que ele recebe, do que ele gasta. Para mim, não tem sistema melhor hoje do que o da Pacto. Ótimo. Vindo de você, eu vou levar em consideração. Não, ótimo.